Fui num centro ayahuasqueiro, participei, tive minha primeira experiência com essa medicina sagrada e foi algo maravilhoso. Na primeira experiência que eu tive, eu já me iluminei, me conectei com todo, tive uma experiência maravilhosa. E agora o que eu faço? Ou então fui no centro ayahuasqueiro e tive uma experiência pesada, fiz limpeza e não entendi nada. E agora o que eu faço? Fui no centro ayahuasqueiro, bebi ayahuasca e não aconteceu nada, não senti nada. E agora o que eu faço? Para quem não me conhece, meu nome é Mário Dourado. Bem-vindos ao canal do Caminho Sagrado, bem-vindos e bem-vindas. Então vou estar trazendo essas dicas logo após a cerimônia, o que é importante da gente estar fazendo, dicas bem importantes. E também vou estar trazendo dicas assim para a continuidade das cerimônias, porque cada ritual complementa, vai complementando, é como se você fosse subindo uma escadinha ali dentro desse conhecimento, desse autoconhecimento que a ayahuasca, como uma ferramenta de autoconhecimento, ela nos coloca, nos traz todo esse autoconhecimento, né? Então, para começar, sempre que termina a cerimônia, beleza, participei da cerimônia, a cerimônia terminou, né? Primeiro ponto importante é ficar um tempinho no ambiente, no mínimo uma meia hora, fazer um lanche antes de voltar para casa, né? Não é aconselhável que você saia de uma cerimônia e vá para lugares, ambientes agitados ou ambientes que tenha muitas pessoas. Por quê? Porque você ainda está aberto, você ainda está aberta, você ainda está recebendo energias. Então é muito importante que, terminada a cerimônia, se possível, vá para casa e descanse. Uma cerimônia com ayahuasca, ela despende muita energia, tanto física, quanto espiritual, quanto mental, quanto emocional. Então é muito importante esse cuidado que a gente tem depois da cerimônia. A cerimônia terminou, vai para casa. Primeira coisa, quando você chegar em casa, toma um banho. Isso é bem importante, isso é algo assim sagrado. Toma um banho chegando em casa. Por quê? Para você tirar toda essa energia do seu corpo, né? Limpar as energias externas. Geralmente termina a cerimônia, a gente gosta de abraçar as pessoas, compartilhar, trocar energias, né? Através da conversa, através de abraços. Então, essa energia toda, isso é muito bom, né? Isso eu chamo de abraçoterapia, né? Então, isso ajuda ao grupo também a equalizar as energias, né? Então, pessoas que estão com uma energia muito alta, ela troca energia com uma pessoa que fez um trabalho mais difícil, mais denso ali, então essas energias elas se adequam, porque é importante você não estar nem muito alto, nem muito baixo. Então essas energias elas se equilibram ali, então é uma forma de terapia ali depois da cerimônia também, né? Mas terminada a sessão, chega em casa, toma uma ducha morna, não põe aquela ducha fervendo, né? Põe uma ducha morna, relaxante, toma uma ducha ali, muito bom, muito importante, tá? Procura evitar ficar muito em telas, assistindo TV, se for assistir alguma coisa que seja algo bem leve, com uma energia assim bem para cima, tranquila, serena, tá? Alimentação também, os mesmos cuidados de antes da cerimônia. Cuidado com a sua alimentação, 3 dias antes e 3 dias depois. Se possível, evita relações sexuais 3 dias antes, 3 dias depois. Relações e também masturbação, esse tipo de coisa. Não desperdiçar a sua energia, né? Preservar a energia do seu corpo para você continuar recebendo informação ali, continuar naquela vibração depois da cerimônia, fazer com que ela dure, se estenda por mais dias, né? Aquela vibração elevada.
né? Se você chega em casa e pratica um ato sexual, a sua energia, você tá aqui, a sua energia na hora ela faz assim, ó, pum, né? Desce. E aí você perde toda essa informação que você estava conectado aqui, você perde, porque você liberou toda aquela energia, né? Então é importante você preservar a energia do seu corpo, né? Falei um pouco da alimentação mais natural possível, evitar relações, evitar álcool, consumo de álcool, de droga, de substâncias aí que não vai ser bom, que põe a gente numa energia para baixo, tá? Tudo isso é bem importante. Imagina que você foi para uma cerimônia e limpou a sua energia, porque é isso que a medicina faz, essa é a base fundamental dela, né? Então ela limpa tanto o nosso corpo físico, ela desintoxica, a nossa mente, o nosso subconsciente, ela dá uma limpada ali no HD, no que está acumulado aqui dentro, né? O nosso emocional, ela traz esse equilíbrio. Termina a cerimônia, você pode perceber que você, normalmente, você está em equilíbrio, está tudo bem, tudo tranquilo, bem diferente da forma que a gente chegou em uma cerimônia, né? Então tudo isso é importante para você continuar recebendo essa informação, essa conexão com a planta, manter a vibração elevada durante esses dias, né? Tem estudos que dizem que a ayahuasca ela permanece no nosso corpo de 15 a 21 dias, né? Então a gente sempre diz assim, né? Que é importante você manter se você realmente quer fazer um tratamento com a medicina, realmente quer se aprofundar nesse estado, nesse conhecimento, né? É importante você, de 15 em 15 dias, participar de uma cerimônia, pelo menos no começo, nos primeiros 6 meses a 1 ano. Depois chega um momento que você aprende a permanecer nesse estado, né? Porque você vai nas cerimônias, você se limpa, você se harmoniza e procura permanecer cada vez mais nesse estado, né? Você vai limpando ali o conteúdo do copo e vai recebendo ali novo conteúdo, né? Então se você procurar permanecer nesse estado, de 15 em 15 dias, chega um momento que esse vira o seu estado normal, o seu estado natural. Você sai de uma vibração mais densa, a vibração do mundão, né? E entra nessa vibração mais equilibrada, mais harmonizada, por assim dizer, né? Então é natural que seus canais vão se abrindo, a sua sensibilidade ou a sua mediunidade, ela vai se abrindo também, você começa a ter mais sensibilidade ali com o plano de fundo da vida, você começa a receber informação, mesmo sem a ayahuasca, sem a medicina, porque o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro aprende a produzir esse estado, aprende a permanecer nesse estado e você vira, como o seu canal está mais limpo, você começa a receber mais informação não apenas da sua mente, que 99% da humanidade usa apenas a mente como referência de realidade, né? Existe a sensibilidade, a intuição. Como a gente usa somente a mente, a gente perdeu esse contato com o nosso intuitivo, com o nosso eu mais profundo, com a nossa essência. Então você procurar permanecer limpo, limpar o seu conteúdo interno e permanecer com ele limpo, você vai recebendo informação desses outros canais de percepção, que é a sua sensibilidade, a sua intuição, as suas mediunidades psíquicas, sensoriais. Então você começa a perceber de uma forma mais ampla aquilo que nos cerca, né? Então é muito importante. Não adianta você participar de uma cerimônia, voltar para casa e encher a cara, ir lá no churrascão, ir lá naquela festa, que é aquela doideira, e voltar para o mundão com tudo. Isso não faz bem, inclusive, né?
Então você vai ficar oscilando entre pico e vale. Bebeu ayahuasca, pico. Encheu a cara, vale. Bebeu ayahuasca, pico. Brigou lá com a sua família, vale. Então, o ideal é que chegue um momento que você consegue essa equanimidade. O objetivo é esse, né, do caminho espiritual, não só das medicinas. É chegar uma hora que você entra nesse equilíbrio com as suas relações, com tudo que te cerca e com você mesmo, né? E isso se chama autoconhecimento, você conhecer suas emoções, sua mente, seu corpo, você se cuidar bem, né, para você adquirir esse equilíbrio, essa percepção. Porque a medicina, esse caminho com as medicinas, se trata, o que ela traz para nós? Um novo estado de consciência, bem diferente do que o mundão aí tem oferecido para nós, né? A ayahuasca, as medicinas, cada vez que a gente tem esse contato de uma forma honesta, que a gente não vai lá para ficar doidão, para ver o elefantinho cor-de-rosa voando, quando a gente tem seriedade nesse caminho de autodesenvolvimento, pé no chão, sem mistificar muito a coisa, a gente consegue realmente desenvolver uma maturidade espiritual, né? A ayahuasca era um instrumento que nos auxilia a ter essas mudanças, essas transformações na nossa vida, né? Todas as práticas espirituais, inclusive, né? Então, dito isso, aquela pessoa que foi numa cerimônia pela primeira vez, né? Nossa, eu tive um trabalho maravilhoso, abriu tudo, me conectei, vi quem eu fui lá na última encarnação, fui um faraó, não sei o quê, e me iluminei, né? Tudo isso é o seu ego, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, a pessoa, ela se encantou com a medicina que a gente fala. A medicina, ela traz um encantamento, ela traz ela nos envolve através de sua luz, né? Nos ilumina, a gente sente esse contato com toda essa nossa essência reprimida, com toda essa luz, essa potência interna, né? E aquilo é como se a gente entra em êxtase mesmo, a gente se conecta, é como se tivesse encaixado aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava. E parece que a gente descobre o mundo, né? Tudo se abre para nós. Porém, a gente ainda não entende direito, né? Eu sempre digo assim, a sua primeira vez com a ayahuasca, você vai ter quando você participar de 3 sessões com a ayahuasca. Essas 3 sessões é como se fosse a sua primeira vez, tá bom? Então a primeira sessão você não vai entender, não vai pegar muita coisa direito, o que aconteceu ali, o movimento da cerimônia, todo o desenvolvimento ali do trabalho, a força, o que é a força da ayahuasca? É muita coisa, pessoal, não tem como. Eu bebo essa medicina há mais de 20 anos e até hoje estou aprendendo e me sinto, isso aqui, E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada, que eu não sei muito pouca coisa. Se eu sei, é bem pouquinho, né? Então essa humildade, assim, a gente vai vendo que a gente não é muita coisa por aqui. Então nesse caminho não tem que ter pressa. Tá? Não tem que ter pressa para entender, para descobrir, eu vi isso aqui, isso significa aquilo, isso significa que eu vou ganhar na Mega Sena, eu vi isso aqui, significa que eu vou ter um acidente de carro e vou morrer na semana que vem. Nada disso, pessoal. Muitas vezes a gente atropela as coisas, a nossa mente ela bagunça, ela deturpa a experiência. Lembra que eu falei, 99% dos seres humanos usam apenas o seu aparelho mental, a sua mente, para compreender e interpretar a realidade. O espiritual não é através da mente. A mente, ela interpreta muito bem a realidade física. O espiritual é um outro polo de percepção que você deve abrir e que geralmente está bem travado na sociedade que a gente vive, né?
Então é aos poucos que você vai fechando aqui, deixando aqui um pouquinho de lado e abrindo mais esse polo perceptivo, seu coração, a sua essência. É através dali, o conhecimento espiritual, ele vem através de conceitos, simplesmente entra em você ali. São vibrações, você entrou nessa vibração, vem a clareza daquilo tudo. Porque você está nesse nível de consciência, você observa aquilo e vem de uma vez, não tem dúvidas, não tem espaço para dúvidas. Se você tem dúvidas quando você está vivenciando a experiência, é porque entrou um pouco do seu ego e da sua mente e está adulterando a experiência. A partir dali, perde-se a confiança na informação. Poxa, Mário, mas como é que eu faço para treinar isso, para aprender? Leva tempo. Como eu disse, a gente passou, vamos supor, 15, 20 anos. Quantos anos você tem? 30 anos? 40? Imagina que você passou 40 anos da sua vida poluindo esse canal, bagunçando a sua mente com essa loucura toda que a gente vive na sociedade, né? Imagina também que leva tempo para você ir limpando a sua mente, a sua estrutura psíquica, as suas emoções, o seu organismo. Leva tempo para você conseguir receber a informação de uma forma clara, límpida. Leva tempo, você tem que estar com o seu copo vazio. Então o primeiro passo é você esvaziando esse copo. E leva tempo, não é fácil não. E muitas vezes a gente, através desse encantamento, a gente quer sair falando para todo mundo. Meu, vai lá beber ayahuasca, a melhor coisa, mudou a minha vida, mudou a minha percepção. Né? E essa muitas vezes é a pior coisa que você faz. Né? Guarda para você esse tesouro, guarda ali para você. Tá? Compartilha com poucas pessoas, não sai falando para todo mundo. As pessoas elas não vão entender. Vão pensar que você ficou maluco, vão pensar que você virou fanático, né? Guarda para você, deixa aquela informação ali, ó, trabalhando, sentindo. Uma vez que ela está aqui dentro de você, ninguém pode tirar. É algo vivencial, é algo muito bom. Sempre que a gente compartilha com alguém que está em outra frequência, parece que essa energia ela desce um pouquinho mais a vibração. A gente vai perdendo contato com aquela essência ali. Então é muito importante a gente preservar também tudo que a gente recebe dentro de nós. Claro que a gente pode compartilhar com pessoas que fazem parte da nossa caminhada, que se importam com nós, tirar dúvidas, né? Mas é importante você guardar essas informações, tá? Você quer compreender o que é ayahuasca? Vai pelo menos 3 vezes. Não tem como você criar um julgamento, ter um julgamento correto de uma cerimônia de ayahuasca participando apenas uma vez de uma única cerimônia. Você ir numa cerimônia e falar, eu entendi, é disso aqui que se trata e tal. Não. Você vai perceber que na segunda vez é totalmente diferente da primeira, a terceira vez é totalmente diferente da segunda e da primeira vez, e assim por diante. É sempre como se fosse uma primeira vez. O resultado nunca é o mesmo, a experiência nunca é a mesma, os efeitos da ayahuasca em uma cerimônia nunca são os mesmos. É sempre como se fosse uma primeira vez. Sempre vai dar aquele friozinho na barriga, sempre vai dar um pouquinho de ansiedade, né? Aquele friozinho bom, é um desafio, né? A ayahuasca é uma planta que chama a gente para uma transformação profunda dentro de nós. Então é como se fosse sempre um desafio, sempre vem aquelas borboletas na barriga, né, voando ali, a gente fica, ai meu Deus, vamos lá, né? A pessoa que foi em uma cerimônia e teve um trabalho pesado, teve um trabalho de cura, fez limpeza ali, não entendeu nada, foi uma bagunça, né? Essas pessoas, é muito importante, normalmente dá uma baixa bem assim na nossa energia. Geralmente termina a cerimônia, tá todo mundo bem, com uma energia assim maravilhosa. Às vezes estamos um pouco cansados, mas você percebe que a sua energia tá legal assim, né?
mas às vezes a gente passa por processos de cura profundos, tá? Essas pessoas, é muito importante você se resguardar, você preservar a sua energia, pelo menos no mínimo por 3 dias. Você vai sentir que realmente teve uma baixa ali. Esse processo de cura, dependendo da intensidade, ele continua trabalhando por uns 3 dias mais ou menos. Então, às vezes, só depois de uns 3 dias ali, é como se fosse uma gripe, sabe? Quando dá aquela baixa, que você não consegue ter muito ânimo. É um momento de você se resguardar, de você preservar a sua energia mais ainda. Então, é um momento de você se cuidar, tá? Então lembra o que eu comentei, chega em casa, toma uma ducha, toma um banho para limpar essas energias. Se possível, se você faz uso de ervas, banho de ervas, toma um banho de erva. Não vai tomar banho de sal grosso, que tira toda a energia, né? Toma um banho com ervas, toma um banho com alecrim. Alecrim é muito bom, joga do pescoço para baixo. Pode da cabeça também, pode molhar a cabeça, né? Toma um banho, joga ali aquele banho com ervas, né? Passa no seu corpo, espera secar naturalmente e depois você não enxágua, tá? Usa a toalha, seca e pronto, né? Isso é muito bom, isso é altamente recomendável para você melhorar se foi um trabalho mais denso, mais pesado, tá? É muito bom, sabe? Você está recebendo uma cura, está trabalhando coisas ali dentro que há muito tempo estavam ali e você não sabia. E às vezes abre no trabalho, mas é porque você já está pronto e já está pronta para trabalhar essas questões. É muito importante você entender isso. Não pensar, por que eu passei mal, foi ruim, foi difícil. Não. Pensa que é um processo de cura e que já, como veio à tona, como aflorou esse processo, é porque ele já está em desenvolvimento, ele já está se limpando, ele já está se curando. Então pensa dessa forma, você está recebendo ali todo um tratamento. Saiba que seus mentores, a espiritualidade, ela continua com você após a cerimônia, cuidando, tratando, principalmente enquanto você dorme, né? Então, confia neles, confia na espiritualidade, confia na sua intuição, né? E a sua parte é essa, você se preservar. Então, toma uma ducha, faz um banho com erva. Outra coisa muito boa, às vezes a gente termina a cerimônia, a gente está com dores nas costas, aqui nos ombros, na coluna. Essa também é uma dica de ouro, pessoal. Faz um escaldapé. Faz um escaldapé. Ferve vamos supor, 2 litros de água, põe um balde ou uma bacia, né? Para quem não conhece o que é escaldapé. E põe essa água que ferveu na bacia ou num balde grande, né? E completa com água fria, tá? Você vai adicionando água fria até chegar numa temperatura que você coloca o pé dentro da água e conta até 10. Tenta contar até 10. Se não conseguir, é porque ainda está bem quente. Então você coloca mais um pouquinho de água fria e põe o pezinho ali. Aí conseguiu contar até 10, já tá, é bom estar bem quente, é bom não estar morno, sabe? Você pôr o escaldapé, o seu pé ali, com a água bem quente assim. Chega um ponto assim que incomoda um pouquinho por causa do calor. Esse é o estado ideal, mas que não queima também, tá? Contou até 10, já é suportável. Coloca o pezinho, os 2 pés dentro dessa bacia, desse recipiente e deixa ali por 15 minutos, deixa esfriando a água naturalmente. Você vai sentir todas essas dorzinhas assim, esses incômodos nas costas, às vezes a energia que ficou densa ali, você teve foi difícil para você. Então faz isso, você vai sentir que toda a água quente ela puxa através dos nossos pés, a gente sente descendo e vai para a água ali. Se você quiser, põe uma erva também. Eu indico muito alecrim. Alecrim é a medicina da alegria, dá uma energia boa, levanta a gente. Põe um alecrimzinho ali. Eu não indico sal grosso nesses casos, porque o sal grosso ele neutraliza, né? Então ele puxa assim toda a energia, tanto boa quanto negativa, né? Positiva e negativa. Então é bom uma erva assim, uma erva mais para cima, mais equilibrada ou com mais energia, tá?
deixa ali o pezinho, você vai ver que todas essas coisas assim, ó, a água puxa antes de dormir. No mesmo dia, terminou a cerimônia, toma uma ducha, banho de erva e um escaldapé. É isso que eu faço para me cuidar. Quando a cerimônia é meia pesada, despendeu muita energia, isso eu aprendo com os indígenas também, tá? Então é muito importante, eles falam muito sobre essa questão de preservar a energia, tá? Então eles se cuidam dessa forma, escaldapé, banho com erva, um banho, eles vão no rio, termina a cerimônia, geralmente eles vão no rio, né? A gente dá um mergulho lá no rio, pum, pronto, né? Já tirou toda aquela energia, aí sim, você fica bem na hora, né? E tem aquela pessoa, sempre tem, um ou dois, que não sente nada, não sente nada. Bebe 3 copos cheios de ayahuasca e não vi nada, não aconteceu nada, né? Então, a essas pessoas eu indico que vá pelo menos 3 vezes para realmente ter um julgamento do que é ayahuasca. Você não vai entender a ayahuasca se você não entrar na força. É que nem você ir numa festa e você ficar do lado de fora da casa. Você não vai entender nada do que aconteceu. Você só compreende mesmo quando você sente, quando você entra na força, você fala, uau, chegou a força, eu estou sentindo. É ali que abre o que é a medicina, é ali que ela te mostra. Muitas vezes a gente pesquisa, ou os amigos vêm, contam relatos que eles tiveram, né, com a medicina, e a gente acaba criando ali uma expectativa sobre o que vai acontecer na minha experiência também, né? Então, quando eu já chego com essa expectativa formada na minha psique. O certo é você não criar expectativas. Tenha um bom propósito, um propósito aberto, nada muito específico, um propósito de autoconhecimento. Esses são bons propósitos. Um propósito de cura, um propósito de sabedoria, de conexão, de expansão da consciência, né? Tudo isso são bons propósitos de harmonia, de equilíbrio, de autoconhecimento, tá? Não vai, vou lá para ver os índios, eu vou lá para ver os caboclos, eu vou lá para ter uma experiência com os elementos. Às vezes não é nada disso. Às vezes a sua necessidade é outra totalmente diferente. Às vezes você vai trabalhar ali questões ali da sua família, questões nos seus hábitos, nos seus comportamentos. Então não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. E a gente não sabe o que a gente precisa, mas a espiritualidade ela sabe, ela conhece a gente, o que a gente está preparado para receber naquele momento, né? Então vai com o coração aberto, não cria expectativas, tá? Isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Simplesmente vai com o coração aberto, deixa fluir, tá? Outra coisa, a pessoa é muito mental muitas vezes, a mente ela bloqueia esses níveis de percepção, né? Então leva tempo para você aprender a silenciar a sua mente, é como uma meditação, tá? Quem pratica meditação geralmente não tem tanta dificuldade em entrar na força, porque ela já conhece esses níveis de percepção, a beta, alfa, teta e delta, que a nossa mente ela sempre está nesses níveis, né? Então, naturalmente a medicina ela vai baixando esses níveis para começar a abrir esse campo espiritual, tá? Agora a pessoa ela fica muito em beta, fica com a mente muito agitada, ela não consegue baixar esses níveis, então ela não pega, ela não percebe, muitas vezes aquilo atrapalha muito, tá? Então é como uma meditação, procura relaxar, procura abrir. A ayahuasca não tem muito a ver com o mental, tá? Não tem a ver com a sua mente, tem a ver com você se abrir para a experiência, você abrir seu coração, se abrir para aquilo que está acontecendo ali, deixar fluir, não querer, sem expectativas, simplesmente receber. Você não está dando nada, você simplesmente está recebendo. A ayahuasca, você não vai numa sessão com a ayahuasca para falar com Deus, para falar com a espiritualidade. Você vai numa sessão com a ayahuasca para você escutar, para você receber ali,
E não é o que você quer, muitas vezes não é o que você quer. Muitas vezes não vai ser bonitinho, muitas vezes sim, né? Mas é o que a gente precisa, a gente recebeu o que a gente precisa, tá? Então, para isso, é importante você tirar esses conceitos, tudo isso, pega e tira da mesa tudo isso, vai aberto, isso vai facilitar muito a sua experiência. Na primeira você não sentiu nada, vai numa segunda vez. Na segunda vez você já tem ali a referência, você já sabe como é a experiência. Às vezes a gente também está com muito medo, está com dúvida, está com receio, né? Então isso também te trava de alguma forma, tá? É muito importante você ir trabalhando o positivismo dias antes da cerimônia, tá? Para quando chegar você tá nessa vibração. Porque se você chegou na cerimônia, você está ali naquela dúvida, com medo, você está criando antecipadamente esse estado dentro de você. E o que a medicina faz? Ela abre isso, pum, e você vai lá, ó, pum, e trabalhar esse medo, trabalhar essa dúvida, trabalhar essas questões aí. Então é muito bom você, não, eu vou lá, deixa eu me preparar bem, deixa eu meditar, me acalmar uns dias antes, e me conectar com essa energia mais espiritual para que eu tenha uma boa experiência, e vai ser com certeza uma experiência positiva, porque eu vou dar o meu melhor, eu vou estar aberto, aberta, e vai ser maravilhoso. Vai orando, vai fortalecendo o seu rezo, firmando o seu rezo ali antes, e com certeza vai ser maravilhoso, né? Então esse medo, essas dúvidas, elas atrapalham também, tanto também a sua mente, né? Então é importante você ir sem medo, criando um otimismo, um positivismo antes da cerimônia, dias antes da cerimônia, e procurando silenciar sua mente para entrar na sintonia da cerimônia, tá? E na segunda vez que você for, com certeza, como você já tem a referência do que acontece em uma cerimônia, você já percebeu o tempo da cerimônia, os movimentos da cerimônia, como acontece as coisas durante a cerimônia ali, os elementos da cerimônia, a forma da cerimônia. Você viu que dá tudo certo, que todo mundo sobrevive no final, que ninguém fica maluco, que ninguém... Às vezes dá um trabalhinho, um pouquinho ali, mas é natural, faz parte de um trabalho. Alguma pessoa ou outra ali, tá? Mas você viu que dá tudo certo. Opa, terminou a cerimônia, tá todo mundo bem. Então você volta já com aquela confiança, você já sabe que vai dar tudo certo. Então fica muito mais fácil de você conseguir, ó, relaxar e deixar a coisa acontecer, né? Eu te dou 80% de chance de realmente você entrar na força na segunda vez, dentro desses critérios. A segunda vez não foi tão assim, você sentiu, mas parece que faltou um pouquinho, não foi 100%. Vai uma terceira vez. Lembra que eu falei? As 3 primeiras vezes é como se fosse uma vez só, tá? Primeira vez. Então, completa essas 3 vezes para você realmente compreender o que é ayahuasca. Uma dessas vezes você vai conseguir se conectar, ter um bom trabalho e entrar na força. E antes que eu esqueça de me lembrar, já peço para você, se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no nosso canal do Caminho Sagrado para continuar recebendo informações sobre esse caminho. E se você está gostando desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, por gentileza, tá? Isso ajuda a gente aqui a estar divulgando o nosso canal, nosso trabalho, e nos motiva também a estar trazendo conteúdos cada vez mais importantes aí para quem estuda as medicinas, né? Então agradecer muito cada um de vocês, deixem seus comentários também aqui para a gente poder estar em sintonia.